Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre libertando-se da ansiedade, um mal do século. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a psicóloga. Ela é formada em Direito também. Ela completou a formação pastoral e estudos bíblicos na RBTC, Rhema Bible Training College, lá nos Estados Unidos. E ela também atua como pastora do Ministério Defesa da Fé e também é líder do Ministério Flores no Deserto. Camila Licurgo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui. Amém. Estou, assim, Estou ansiosa, né, para a nossa conversa hoje. Perfeito. Amém. Eu sei que nós vamos aprender muito e é um tema que a gente precisa falar, né? Uhum. Tá todo mundo ansioso. É. Tá todo mundo ansioso. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vamos começar definindo. Camila, como podemos entender a ansiedade sob a perspectiva bíblica e também, né, sob a perspectiva da psicologia? Sim. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, como eu falei, né, eu estou ansiosa para a nossa conversa hoje, que a ansiedade faz parte do dia a dia, faz parte do ser humano, a vida humana, né, nós enfrentamos a ansiedade, assim como nós enfrentamos tristeza, assim como nós passamos também por momentos alegres, né, e experimentamos de alegria, de risada, de gargalhada, não é? Então, a ansiedade também é algo natural. É normal você sentir aquele friozinho na barriga. Eu sempre sinto na hora de começar aqui. Pois é. Então, isso é ansiedade. Isso é uma ansiedade natural. Sim. Isso é uma ansiedade normal, né? Que todo ser humano passa antes de um evento importante, não é? Antes de uma reunião importante, antes de conhecer alguém, a gente sempre sente aquele... Às vezes o coração acelera um pouquinho e isso é normal. Entendi. O que a gente chama de doença do século, essa ansiedade patológica, é quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Começa a atrapalhar o trabalho, não é? Você não consegue mais trabalhar direito, você não consegue mais dormir direito, não é? Atrapalha a forma como você lida com a comida, não é? Muitas vezes as pessoas ficam muito ansiosas, então comem mais ou esquecem de comer. Então, é isso que nós chamamos de ansiedade patológica, não é? Então, primeiro a gente tem que entender isso. Existe uma ansiedade que é natural. Que é essa ansiedade nesses momentos de apresentar um trabalho, de apresentar um programa. Se expor no momento em que você, numa situação em que você não está acostumado, isso é normal, né? Isso é até uma forma de defesa do corpo humano, isso é natural. Então, a questão não é isso. A questão é quando isso é exacerbado, quando isso começa a ser um sofrimento, como nós falamos, né? E aí esse sofrimento deságua no corpo e começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Entendi. Né? Essa é a definição na psicologia. Isso. E a definição na Bíblia? Sim. O que a Bíblia vai nos trazer sobre a ansiedade? O que Deus vai nos dizer? Eu posso dizer que é um sentimento? A ansiedade é como uma emoção, não é? É uma emoção. É algo que você sente no seu corpo diante do desconhecido, não é? E a palavra de Deus, ela nos ensina como lidar com a ansiedade, não é? Lá em Filipenses 4:6, ele fala, né? Paulo fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja que a palavra de Deus não diz, não fiquem ansiosos, não tenham ansiedade, né? Ela fala, não andem ansiosos. Que isso não seja algo quanto mais, que não seja algo do dia a dia, estar ansioso sempre, né? Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, ele diz, né, para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, e ele continua, porque ele tem cuidado de vós. Aí você vê, tantos anos atrás, milhares de anos atrás, não é? Pedro estava falando o quanto Deus, né, se importa com a nossa ansiedade, e ele nos ensina que a ansiedade, andar ansioso é patológico. É algo que traz dano para nós. E a palavra de Deus diz, não andem ansiosos, lancem sobre ele, não é? Confie em Deus, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Para a gente não ficar nem se condenando, né? Ai,
eu tô ansiosa. Ai, tô pecando. Não, Ai, de forma alguma. É o mesmo você dizer que você está pecando porque você está triste, porque você chorou, Sim, porque... são as emoções. São emoções. E a gente precisa abraçar essas emoções e entender, né? Precisa entender, porque elas nos foi dadas por Deus. Então, assim, não é rejeitar. Eu acho que quando a gente não entende, quando a gente rejeita, por quê? Quando a gente fala sobre ansiedade patológica, a gente fala do TAG, né, que a gente chama que é transtorno de ansiedade generalizada, que são essas crises que muitas pessoas têm e que elas dizem assim que vem do nada. Na realidade, não é do nada. Né? No momento da crise, talvez a pessoa não consiga reconhecer por que ela veio. Né? A pessoa começa a sentir, começa a ter sudorese, o coração acelera muito, como se e começa a passar mal. Tem pessoas que ficam enjoadas, tem pessoas que têm ânsia de vômito, né? Sentem como se fossem desmaiar. Então, assim, essas crises vêm, mas elas vêm como um sintoma de algo que é maior. É como a ponta de um iceberg, entendeu? Às vezes as pessoas, exatamente por esse entendimento errado, elas vão guardando essas emoções, negando essas emoções, negando aqueles sofrimentos, passando por cima, mas na realidade elas estão guardando em algum lugar. E vai chegar um momento em que aquilo vai explodir. Por isso que dá a crise. E por isso que dá a crise, Meu entendeu? Deus. A crise é só uma ponta do iceberg, mas o iceberg é bem maior embaixo d'água, né? Às vezes a gente não consegue ver. Por isso que a terapia, a psicoterapia, é tão importante, sabe? Para mergulhar aí, para saber a causa, para entender, né? O tamanho desse sofrimento, o que é que originou tudo isso, ir lá para poder tratar, né? Para poder lidar com esse sofrimento, porque lidar com o sofrimento não é esconder o sofrimento. Ou negar, né? Exato, negar é esconder. Exato. É querer dizer que ele não está lá. Se ele não está lá, então não tem problema. É como uma ferida, se você nega, ela vai piorando, piorando, piorando e depois cria um problema maior. Exatamente. Né? E interessante você falar sobre isso, porque às vezes na terapia ocorre isso também. As pessoas chegam e quando você falou da ferida, quando a gente vai para o hospital, às vezes tem que lavar a ferida. Tem que abrir, né? E lavando ali dói, não é? Às vezes a gente prefere deixar quietinho. Aí na terapia... Aí a gente está lavando, aquilo ali está doendo, tudo, e às vezes as pessoas param. Mas depois que a gente lava a ferida, é que começa o processo de cura, não é? Depois que você enfrenta o sofrimento, depois que você entende o sofrimento, é que você começa a entender como lidar com ele. E quando você sabe lidar com ele, é o primeiro passo para ele se acalmar em você. Para essas crises... você ser curada. Isso, exatamente. Para a gente receber a cura. Exatamente. Imagina se a gente não tivesse emoção. Eu vou lhe chamar de doutora. Mas eu não sou doutora. Camila, imagina se a gente não tivesse emoções. Como seria? Como eu teria empatia pelo meu irmão? Como eu teria compaixão? Como eu entenderia? Ou como eu seria um robô, não tem como. Então, realmente, a gente não pode negar aquilo que está em nós. Não, e a gente vê isso na Bíblia, é claro, no ministério de Jesus, a gente vê. A gente vê ele se movendo de compaixão. Quando Jesus chega até a casa de Lázaro, né, que encontra com as irmãs dele, ele é movido por compaixão quando vê elas emocionadas, elas chorando porque Lázaro havia morrido, né? Inclusive, quando a gente pensa, é muito interessante, eu estava pensando sobre isso hoje, Jesus no Getsêmani, e ele orando, ele sabendo que ele iria enfrentar a cruz, ele sabia qual era o propósito dele, não é? E ele ora ao Pai, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele estava dizendo ao Pai, eu não quero isso. Se você puder, passe de mim. Mas se for para escolher, eu prefiro a tua vontade, que não seja porque eu estou pedindo, não é?
E você vê que mesmo ele sabendo que ele tinha vindo para cá, para isso, para passar pela cruz, para levar os nossos pecados, os nossos sofrimentos, mesmo assim, naquele momento em que ele estava orando, ele estava muito angustiado. A palavra de Deus diz que a alma dele estava angustiada. E a palavra de Deus diz também que ele estava tão angustiado que ele suava sangue. Não é? Então, imagine, aquilo ele estava lidando com as emoções dele, ele estava lidando com uma angústia tremenda. E nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando de seres humanos como de carne e osso como eu e você. Ele era Deus também, a segunda pessoa da Trindade. E ele teve que enfrentar isso, não é? Então, nós temos que enfrentar também. E nessa passagem de Jesus no Getsemane também nos diz o quanto é importante a gente falar para o Pai, a gente falar com Deus das nossas emoções, das nossas angústias, derramar o nosso coração diante do Pai e dizer, tá difícil para mim, eu queria isso, mas no final, Senhor, se for para escolher, eu quero a Tua vontade. Se a Tua vontade não for igual à minha, eu prefiro a Tua, não é? Então, assim, essa história do Getsemane, de Jesus no Getsemane, ela nos ensina muito. Com certeza. Nos ensina que a angústia é natural. Que todos nós, nessa existência, iremos passar por angústias, né? No plural. E tem muita gente negando, né? Negando. Na própria igreja tem muito isso, porque você tem que ter aquela postura de fé, porque eu tenho fé, eu não choro, eu não sofro. Não. Sabe? Você é humano. Exato. Não existe isso. A minha filha, quando ela vai tomar a vacina, é engraçado, porque as pessoas já têm uma cultura de, na hora que a criança vai chorar, já inventam uma brincadeira. Eu fiz, ei, não, deixa ela chorar. Porque ela sentiu uma dor. Imagina você levar uma topada e não poder expressar. Ai, doeu, ai, quero chorar. Expressa. Então, eu deixo ela chorar. É tão incrível que hoje ela não tem medo. Porque ela já lida melhor, porque expressa. Não guarda. Isso é e nem incrível. Mente, né? E nem mente. Porque tem pessoas também que mentem, não mesmo. é? Achando que mentir ou florear ou não falar a verdade, por algum motivo, vai trazer um certo conforto para a pessoa. Mas, na realidade, é o contrário. Não é? Porque se sua filha vai tomar uma vacina e você disser assim, não vai doer. Tô mentindo. Tá mentindo e ela vai saber que vai doer. Então, é uma Minha quebra mãe de confiança ali. Então, são muitas artimanhas que a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Jesus é a verdade. Se a gente andar na verdade, isso daí nos salva de muitas coisas, né? De muitos sofrimentos. É verdade. Não é? Então, essa questão de fé que você trouxe é uma coisa que a gente vê muito em várias igrejas, né? A questão de andar em fé é você negar a realidade. É você, muitas vezes, né? O que as pessoas dizem é dizer, não, você não está doente, você não está sentindo dor, você não... Quando você diz isso, então você não tem nada para lidar. Você vai lidar com o quê se não existe, se para você não existe? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus fala de uma fé. Não é uma fé que nega a realidade, é uma fé que transforma a realidade. Isso. E para transformar uma realidade, primeiro você tem que reconhecer que existe algo ali, que existe uma realidade que deve ser lidada. E como é que a gente lida? Com fé, entendendo. Não é? Dentro da palavra de Deus é assim que ele nos ensina. E na psicologia, da mesma forma, nós temos que entender essas crises de ansiedade são sintomas de um sofrimento maior. É quando a gente não lida com o sofrimento, o nosso corpo começa a falar, começa a transbordar. Como é perfeito, né? Nosso corpo. São instrumentos ele para nos... avisando, né? Para nos alertar. Preste atenção, eu não estou bem, eu preciso ser cuidado. Isso mesmo. Eu preciso ser tratado. Então, assim, na psicologia, o que a gente procura saber é exatamente isso, é trazer a consciência, não é? Essa questão desse sofrimento. Vamos ver aqui que sofrimento é esse, o que é que foi que levou a essas crises, não é? E quando a pessoa enfrenta o sofrimento, quando está cara a cara com o sofrimento, ela vai lidar com ele. Quando ela lida, aí as crises são apaziguadas. Incrível isso, né?
Camila, como nós podemos identificar e medir os sinais de que estamos lidando, no caso, essa ansiedade patológica, né? Tipo assim, quem está nos assistindo agora, será que eu tenho essa ansiedade patológica? Você poderia descrever, fora, tem a crise, né? Você falou da sudorese, o coração, acontecer 1, 2 vezes, isso já são sinais, os sinais pertinentes, assim, para a gente saber identificar. Quais seriam? Como eu disse, assim, uma ansiedade no dia a dia, todos nós sentimos, né? Diante do novo, isso é natural. Mas quando começa a atrapalhar o nosso dia a dia, sabe, Débora? O sono. O sono, a alimentação, quando você vê que a pessoa anda mais impaciente do que o normal, mais ranzinza. Essa crise já seria o estágio máximo? É como um acúmulo. Entendi. É como um transbordar. Sim, entendi. De várias coisas que estão ali juntas, sem lidar, como um balde de água, né? Que ele já está cheio, quando você derrama mais uma gotinha, ele transborda. Entendi. Não foi a gota, né? Não foi é só... Foi das o gotas. acúmulo, exatamente, aquilo sem lidar. Né? E uma coisinha, às vezes, né, é comum a gente ver as pessoas dizerem, não, mas ela ficou tão abalada por causa disso. Mas não é só, às vezes não é só aquilo, tem toda uma história por trás. Exato. Não é? Então, esse olhar psicológico é tão lindo, né? Jesus era psicólogo. Eu creio nisso. Jesus amava pessoas. Eu acho que para você fazer psicologia, você tem que amar pessoas. Para olhar para elas e olhar com esse olhar de compaixão e misericórdia, pronto para ajudar. É porque uma pessoa que já está em crise, ela já está por si só sofrendo, né? Isso. Apontar vai ser pior ainda. Procurar entender. Às vezes uma pessoa... eu, com meus filhos, quando eles eram pequenos, eu sempre falava assim, às vezes tem um coleguinha que é mais chato, não é? E a turma, às vezes, coloca ele de lado. E eu sempre falei, mas vocês já se perguntaram por que ele é chato? Por que ele é assim? Por que ele não tem amigos? Ninguém é assim porque quer. Não é? Então, a gente tem que entender o que está por trás. Todo mundo tem uma história por trás. Todos nós temos uma história por trás. Temos uma bagagem que levamos conosco. Então, a gente não pode olhar para o outro com a nossa bagagem. Porque a gente nunca vai estar nos sapatos do outro, né? E o outro também nunca vai estar nos nossos sapatos. A gente só sabe, a gente pode ouvir o outro e procurar entender, mas na realidade nem saber o que ele vive temos como saber. Esse é o caminho da misericórdia e do perdão, né? Certeza. Esse é um instrumento poderoso de Deus, não é? Para a misericórdia mesmo, para alcançar os corações com o amor. Isso, porque o perdão, ele sempre vai olhar para o outro, não por como ele está, mas vendo aquela pessoa curada, vendo aquela pessoa saindo daquela condição, né? Com certeza você tem os seus pacientes e deve ver ele daquela forma, mas pelo olhar de Cristo, você deve ver eles curados. Porque Deus, com certeza, vê o nosso melhor. Ele não vê nossa condição, né? Ele vê aquilo que nós somos nele. E isso é maravilhoso. E é interessante que é um outro ponto de encontro, assim, principalmente com a abordagem que eu utilizo, que é a logoterapia, que é essa questão do propósito, né? Do sentido para a vida, né? Segundo a palavra de Deus, no cristianismo, né, nós sabemos que todos nós temos um propósito, que Deus criou todas as pessoas com um propósito, não é? E na logoterapia, Viktor Frankl, ele falava sobre o sentido para a vida, de buscar sentido na vida. Então, quando você entende o sentido da vida, você suporta a caminhada. Uau. Não é? É como na palavra de Deus a gente entende que quem entende o seu propósito suporta o processo, não é? Então, esse é um ponto de encontro também, né? Essa questão do sentido, você saber que você é um ser único.
na sua subjetividade. Não existe ninguém, nem nunca vai existir ninguém como Débora. Nem como Camila. E todos nós incrível. temos algo especial para entregar para essa vida. Essa é a visão da logoterapia. Que lindo, eu fiquei bastante curiosa. Pois é, e quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê isso também. A questão do chamado, do propósito, não é? Você deve ficar encantada, né? Quando estuda, encontra na palavra, porque está tudo unido. Camila, vamos aqui. Como o nosso comportamento e responsabilidade pessoal impactam os níveis de ansiedade? Porque, assim, se as pessoas estão ansiosas, é uma resposta de algo que elas estão fazendo. Que responsabilidade nós poderíamos identificar? Porque existem algumas coisas que nós fazemos que aumentam o nível de ansiedade, não é isso? Você poderia falar sobre essa responsabilidade pessoal? Vamos... Essa questão da responsabilidade. A ansiedade vem muito dessa tentativa de antecipar o futuro. E, na realidade, nós não temos como antecipar esse futuro. A gente pode pensar como é que vai ser, a gente pode imaginar um futuro que está por vir, né? Pensar como é que as pessoas vão reagir em determinada situação, mas, na realidade, a gente não sabe. Não é? Então, muitas das respostas, né, dessa ansiedade patológica vêm dessa antecipação do futuro, mas ninguém tem. Na realidade, o que nós vivemos, a vida acontece no presente, também não é no nosso passado. Porque muitas pessoas também olham para o passado com condenação. Mas quando você olha para o seu passado, entendendo que, de alguma forma, ele lhe ajudou a trazer você até onde você está, quando você consegue ter esse olhar para o seu passado que, poxa, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento, eu não tenho como olhar para o passado com os mesmos olhos que eu tenho hoje. Sim. Eu tenho, o meu passado foi de acordo com o que eu tinha para oferecer ali. Se perdoar, né? Exato. Se perdoar, entender e saber que a vida acontece agora. Não é? A vida acontece neste presente que nos é dado, não é? E então é aqui que a gente tem que viver. Por mais que nós saibamos que as escolhas que nós fazemos hoje vão impactar no nosso futuro, mas é aqui que nós vivemos. É aqui que nós vivemos, nós podemos planejar, mas o futuro não deve ser esse monstro que vem nos assombrar. Aí tem pessoas que quando pensam, aí ficam muito imaginando no futuro, ficam muito com essa projeção do futuro e esquecem de viver o presente. E ficam na expectativa de uma tragédia. Não é? Como a gente chama de catastrofização. Pensamentos catastróficos, acha que não vai dar certo. Então, a ansiedade começa, o nível de ansiedade começa a aumentar com essa expectativa do futuro. Então, a realidade... E é interessante também porque isso, na terapia, na psicologia, a gente sempre tenta trazer a consciência do paciente, do cliente, ao aqui e o agora. Dizer, olha, a vida acontece agora e agora. As possibilidades existem agora. O momento de decisão é agora. É hoje que nós tomamos as decisões. O amanhã é amanhã. Aí a palavra de Deus diz o quê? Basta a cada dia o seu mal. E na oração do Pai Nosso é o pão de cada dia, não é o pão do mês. Eu acho tão interessante, né? Porque é o pão do dia, ou seja, às vezes as pessoas me perguntam, Débora, tu vai fazer o quê? Claro que eu planejo, eu preciso planejar o podcast. É saudável. É saudável para me organizar. Mas assim, eu planejo, mas eu sempre digo, mas é se Deus quiser. Se Ele tiver um outro plano, que não seja esse que eu estou planejando, amém. Porque Ele tem o melhor para mim. Eu não estou no futuro, mas Deus está lá. Isso. Né? A gente ter esse entendimento da nossa limitação humana, que você está falando aí, e confiar no Senhor de que o futuro a Ele pertence. Isso. A respiração da gente. Não é Ele que está dando aqui? Amanhã você vai fazer o quê, Camila? Bom, eu planejei fazer isso. Mas somente o Senhor sabe, porque eu não estou lá. Eu estou aqui, né? Isso. Que interessante. Exatamente. E isso você trabalha nessa terapia que você falou, nessa abordagem. Isso. Né? A gente procura trazer esse entendimento, a consciência do hoje. Do hoje. Que a vida ocorre hoje, acontece
hoje, não é agora. Por mais que a gente planeje, faça planos, faça projetos, e isso é saudável, mas a nossa vida, a gente não pode perder esse entendimento de que é agora. Entendi. É agora. O amanhã é amanhã. Amanhã é amanhã. Aí a palavra de Deus diz, né? Que basta a cada dia o seu mal. É um dia de cada vez. Então, é hoje. A velocidade é essa. Não E tem hoje em como mudar. dia também tem isso. Você falou dessa velocidade e eu vejo o quanto a gente é cobrado por essa rapidez. Rapidez para decidir, rapidez para falar, rapidez para dar opinião, não é? Rapidez para se manifestar de alguma forma. Mas até isso também a gente tem que parar e dizer, por que eu estou com essa pressa? Será que essa pressa é minha ou é do outro? Né? Será que eu preciso mesmo decidir isso agora, nessa correria? Não é? A gente tem que ter cuidado também com isso, não é? Com esse tipo de cobrança. E se respeitar os seus limites, quantas decisões também. Manter os seus olhos no hoje. Porque tudo isso são causas para a ansiedade. Entendi. Não é essa questão de, eu tenho que responder logo, porque senão... Aí começa e esse telefone, a crescer. De hoje E em dia. parece que, antigamente, quando eu era criança, se alguém queria falar com os meus pais, tinha que deixar recado em casa, né? E quando eles chegavam do trabalho, é que eles iam responder, iam ligar de volta, né, e tal. Hoje, se você demorar um tempinho para responder uma mensagem de WhatsApp, as pessoas já ficam preocupadas, achando que aconteceu alguma coisa, né? Então, a gente tem que pensar assim, por que tanta correria? Por que eu preciso dessa pressa? Por que eu tenho que responder tão rápido? E é possível a gente administrar, né, o nosso tempo. Eu sempre falo que o telefone, quando ele está com as notificações ligadas, ele está comandando a minha vida. Por quê? Eu estou aqui conversando com você, aí a notificação vai, plim. Aí eu tenho que pegar o telefone, parar de conversar com você, porque o telefone me chamou. Então, eu, Débora, decidi, já faz bastante tempo, desativar. Por quê? Eu pego o telefone quando eu quiser. Eu mando nele, não ele manda em mim, sabe? E acaba que essa vida frenética de notificações, de ver quem curtiu, de ver quem falou, de ver quem respondeu. Então, essa vida de hoje em dia, esse estilo, né, de vida que nós levamos, deixa as pessoas ansiosas. Tornam as pessoas ansiosas. Então, se a gente não falar sobre isso para perceber, né? É tipo, a gente consegue nem dirigir porque tem que... Não, ou você dirige ou você responde. Né? Essa velocidade. Hoje você quer comida, iFood, você quer um carro, Uber. Tá tudo muito rápido. Tudo muito rápido e a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Porque eu fico pensando, meu Deus, a gente não anda, não sai mais para comer, não faz mais nada. A gente quer viver deitado numa cama. Porque assim, a vida é saudável, né? A gente sair, a gente olhar no olho, a gente sentar na mesa para conversar. Isso é saudável. Senão essas coisas vão sucumbir a gente. Com certeza, a gente se perde, né? A gente se perde no meio disso tudo e você fala com várias pessoas no celular ao mesmo tempo, mas acaba que no dia a dia você está só. Você não convive com ninguém, você não... E aí, foi uma coisa forte, assim, que o Espírito Santo falou comigo, eu até falei no podcast anterior, que a gente passa muito tempo no celular, respondendo todo mundo, e aquilo ali vai trazer um resultado pra gente. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, se as pessoas trocassem o tempo que vivem respondendo todo mundo para falar comigo, para falar com Deus, para orar, o tempo de qualidade que a gente tem com o Senhor. Vai orar, vamos ler a Bíblia, vamos... Naquele momento de oração ali, eu não sei, eu não conheço alguém que disse que foi orar e ficou ansioso. Porque quando a gente ora, quando a gente vai conversar com o nosso Pai, quando a gente se expõe à palavra dele, isso traz paz. Traz paz. Então, por isso que eu perguntei essa responsabilidade pessoal, porque muitas vezes a gente está escolhendo coisas que vão trazer ansiedade para a gente, né? Isso. E a gente tem que entender também, assim, como eu disse, uma crise de ansiedade, às vezes, é a ponta do iceberg, não é?
E as pessoas têm um estilo de vida que vão abafando ali o sofrimento, Aí quando tá que não suporta mais, aí corre aos pés do Senhor, mas até falando com o Senhor é ansioso. Nossa, é mesmo, né? E fica esperando aquela resposta naquela hora, É verdade. naquele momento, e aí cria mais ansiedade. E a gente tem que aprender, tem que entender, né, que o conhecimento, a sabedoria, em muitas áreas da ciência, foi dada por Deus. A ciência é um conhecimento dado por Deus. Por isso que agradeço a Deus pelos psicólogos. A psicologia, em boas mãos, ela é um instrumento da misericórdia de Deus. Com certeza, sabe? eu creio também É um nisso. instrumento que pode ajudar bastante. A oração é uma ferramenta poderosíssima e muito importante. Mas a psicologia também pode ser um braço de ajuda Sim. que vem da misericórdia do Com Senhor. certeza. Às vezes, dentro da igreja, existe um certo preconceito, não é? Sobre isso, como se fossem antagônicos, como se fossem, né, duas coisas Ou você contrárias, é psicólogo, ou você é opostas. crente. Assim, às vezes diz assim, não, se você é crente, você não precisa de psicólogo. Então, assim, é um entendimento que não é correto. Não entende que é uma soma, né? É uma soma e é a misericórdia de Deus. Sim. Porque se a gente pensar, o nosso Deus é o Deus que cura. Ele cura a nossa mente, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso corpo, não é? Então, se a gente for levar ao extremo, também ninguém vai ao médico mais, não é? Ninguém vai se tratar de nada mais. Não é assim. Deus, Ele levanta, né? Ele levantou o homem com sabedoria, Ele deu sabedoria ao homem, conhecimento natural ao homem, para usar de ferramentas naturais para mostrar da misericórdia dEle. Perfeito. Não é? Então, e às vezes, voltando para essa questão da responsabilidade, as pessoas às vezes ficam fugindo do seu sofrimento. E dentro da igreja, como a gente está falando, tem muito isso, negar o sofrimento, para não encará-lo, não é? E aí, quando você nega, quando você diz assim, eu não tenho problema, então você não tem problema nem para dizer a Deus que você tem problema. Aí é o que eu digo, aí vai juntando, e daqui a pouco deságua numa crise. E até, às vezes, para mostrar para as outras pessoas que, não, eu sou da fé, eu tô firme, eu não choro, eu não sinto dor, eu sou... Entendeu? Isso não existe. Não existe. E você vê nas cartas de Paulo, você vê o tempo todo, ore por mim, passei por isso, traga a minha capa, vai chegar o inverno, eu vou ter frio. Não existe. Nós somos humanos. E tem pessoas que, como você é líder e, né, junto com o seu esposo, as pessoas tendem a achar que vocês são super-heróis, né? Que não chora, que não sofre, que não passa perrengue. Mas quem está perto de mim sabe porque que você... eu digo, não existe Mulher Maravilha. Não existe. Não existe. Todos nós somos dependentes do Senhor. E nós somos espíritos, nós temos uma alma, habitamos num corpo. Então, quando eu percebo que eu estou fazendo muitas coisas, me sentindo sobrecarregada com alguma situação, eu já paro tudo, eu digo, para tudo, minha alma está aflita e ela precisa de refrigério. Então, se eu não reconheço isso e eu anulo isso, aí eu dou aquele goto na emoção e vai para algum lugar do meu corpo que vai sair. Então, eu não faço isso mais. Eu entendo que a nossa alma, ela precisa também louvar a Deus, adorar Ele. Então, né, a minha alma, ela se alegra com o Senhor. Então, peraí, se a minha alma está aflita, eu preciso olhar o que aconteceu. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso dizer... E eu falo mesmo com o Senhor, eu digo, Pai, não estou bem não aqui, chega. O que aconteceu? E Ele vai me guiando, sabe? Eu digo, Pai... Às vezes eu não consigo detectar porque na minha infância eu fui muito reprimida das minhas emoções. Então, hoje eu consigo, porque eu fiz 3 anos de terapia, isso foi um presente do Senhor na minha vida. Então, hoje eu consigo, mas tem situações que eu percebo que eu ainda tenho dificuldade de identificar a emoção. Então, eu recorro para o meu pai, né? Eu fiz os 3 anos de terapia e foi o suficiente para mim, mas para cada um é de uma forma. E
eu falo, pai, me ajuda aqui a detectar o que está acontecendo. E aí ele me ajuda, a coisa mais linda. Eu choro, sim, porque o choro é um presente para a gente desaguar mesmo, botar para fora. Senão não existiu o choro. E ele existe, Jesus chorou. E aí eu choro e aquilo passa. E o Senhor derrama o seu bálsamo sobre a minha vida. E amém. Renovei. Agora imagina se eu guardo. Isso. Não, porque a menina do podcast não pode chorar. Não, porque Camila, a líder... Não, a pastora não pode chorar. Que história é essa? Nós podemos chorar, sim. Sim, com claro certeza. Que a gente não vai dizer que a gente vai andar pela tristeza. Isso. Não, porque nós temos uma palavra que está acima, né? Que nos garante a vitória. Mas é esse acolhimento, sabe? Eu, Débora, eu abraço minhas emoções. Isso tem me tornado forte. E eu faço da mesma forma com as pessoas que estão perto de mim. Às vezes eu vejo uma amiga, aí ela quer chorar. Eu vejo no rosto dela. Só que ela aprendeu a o quê? Engole o choro. Quem nunca ouviu isso dos pais, né? Engole o choro. Então, aí eu falo diferente. Eu digo, chora. Vem cá, deixa eu te abraçar. Chora. Tá aqui meu ombro pra você chorar. Porque é isso. Então, aí depois a pessoa vai... Ai, Débora, eu fiquei tão melhor. Eu disse, pronto, botou pra fora. Essas coisas não é pra gente guardar dentro de nós. Com certeza. Né? É pra botar lá pra fora mesmo. Isso, respeitar, né? Isso faz parte de respeitar a si próprio, respeitar suas emoções, respeitar os seus limites também, não é? E assumir, sabe? Enfrentar. Ter responsabilidade pela sua própria vida, porque às vezes o que acontece muitas pessoas elas cobram de um passado, não é? Não, é porque eu sou assim por causa da forma que eu fui criada, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque eu vivi assim, porque eu ouvi muito assim, tudo bem. Isso daí levou você até aqui. Mas você não precisa mais viver assim. Amém. Você pode decidir. Ainda existe o que é que você vai fazer com o que fizeram com você, não é? Então, é realmente assumir a responsabilidade pela sua vida. Dizer, bom, eu não mudo meu pai, eu não mudo minha mãe, eu não mudo as circunstâncias ao meu redor, então vou me mudar. Amém. Eu vou me posicionar aqui de uma forma que eu tenha uma vida mais saudável, que eu possa respeitar as minhas emoções e que as pessoas entendam que tem que me respeitar também. Não é? Você falando aí, me veio a imagem. Deus está de braços abertos, pronto para nos abraçar e nos curar. Muitas vezes a gente está assim, ó, segurando. Não. E ele, deixa eu te curar. Vem. Só que para isso, como você falou, a gente precisa reconhecer. A gente precisa dizer, tá doendo. Isso. Tá, realmente tem algo bagunçado na minha vida. E receber esse abraço, né? Isso. Porque uma vez que a gente recebe o abraço de Deus, a gente recebe o perdão dele. E Deus nos abraça. A salvação, ela é completa. Deus salva a gente por completo. E eu creio que Deus, ele se interessa por tudo em nossas vidas. Tudo. Com certeza. Assim como um pai ama ver um filho sorrindo. Diga aí, existe outra coisa mais linda do que você ver seu filho feliz sorrindo? Agora, imagina ele escondendo uma emoção que você pode ajudar ele a tratar. Então, Deus, ele quer nos curar. Basta a gente se abrir. A palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, Menino, são importantes para ele. Quanto cabelo tem? Não é? Pois verdade. Então tudo é importante para ele. Tudo é importante. Tudo é importante. Agora, eu acho que qual o maior milagre que pode acontecer na nossa vida? Qual? É reconhecer que nós precisamos de um Salvador, Uau. de um Senhor. Amém. Então, somente depois que nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, de um Senhor, é que Ele entra na nossa vida. É que nós abrimos espaço. Então, isso é com tudo. Ele trabalha com as nossas decisões. Ele respeita, não é, o nosso livre-arbítrio. Então, em tudo na nossa vida é assim. A gente, para ser curado, primeiro a gente tem que reconhecer, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Imagina ir para o médico, aí o médico, minha filha, o que é que você tem? E você, nada. E a ferida lá, tenho nada. Como vai ser medicado? Como vai ser tratado? Exato. Tem que reconhecer. Tem Dói, que reconhecer, mas mostrar. Encarar. A coragem é essa, né? Entendendo que depois a cura vem, né?
Exato. É por aí. Você deve ter muitos testemunhos, assim, né? De pessoas que você ouviu e você vê o desenvolvimento. Eu tenho o meu mesma, né? Porque eu não sou psicóloga. Sim. Mas eu já fui paciente. E é curador. É maravilhoso. Você tirar. E quando você decide tirar esse tempo para falar, né? Porque na terapia isso você vai falar e alguém vai te ouvir, né? Quando você já faz isso, você já está entrando já pela porta da cura. Porque você está reconhecendo. Porque eu estou que você reconhecendo que eu preciso de cuidados. E está começando a expor. Exato. Porque quando a gente diz assim, eu tive uma crise de ansiedade do nada. Nunca é do nada. Você pode não estar conseguindo identificar, mas tem alguma coisa aí, sempre tem uma causa. Aí na terapia, a gente vai visitar essa causa, né? Falando. Indo lá, às vezes às vezes você sai da terapia assim, uau, né? Às vezes você sai pensativo, às vezes você sai assim, não sei se eu gostei, não. Porque a gente encarar realmente as coisas que estão bagunçadas dentro de nós não é fácil. É aquela questão de lavar a ferida. Teve sessões que eu vivi que, meu Deus, passei assim o dia inteiro mal. Porque eu me deparei com uma ferida do meu passado que eu precisava ver. E, nossa, como foi incrível, porque hoje eu me olho no espelho e eu consigo ver que eu venci. Mas porque eu tive que olhar para isso, falar disso, tratar isso. E hoje eu posso ajudar outras pessoas, né? Porque aí a gente se torna testemunhas. Com certeza. Amém. É isso aí. Camila, como o uso das redes sociais tem intensificado a ansiedade entre as pessoas? E quais estratégias, de acordo com a palavra de Deus e a psicologia, podemos adotar para reduzir esse impacto negativo? As mídias sociais, elas trazem um mundo que é muito fantasioso, não é? As pessoas só mostram o lado que elas querem mostrar, né? E geralmente o lado que a gente quer mostrar é aquele lado mais bonito. É aquele lado em que você está linda, maravilhosa, escovada, maquiada, não é? Não é quando você acorda de manhã, né, descabelada e não. Então, acaba que isso gera uma cobrança nas pessoas, que parece que todo mundo tem que ser assim, tem que ser perfeito, tem que ter o nariz perfeito, tem que ter o corpo perfeito, tem que ter determinada coisa, e para você ser bem-sucedido, você tem que ter tantos 1000 seguidores. E aquilo... Só que como a gente falou, não é? Cada um tem um propósito, não é? Cada um tem o seu... Tem aquilo seu para entregar para o mundo que é diferente, não é? Então, quando a gente começa com essas comparações, isso traz muito dano. Quando você quer ser igual ao outro, aquilo ali vai ser extremamente danoso para você, porque você nunca vai ser ele. E mesmo que um dia você seja muito parecido com aquela pessoa, você não vai conseguir ser feliz, porque aquilo ali não é o seu propósito. Não foi feito para você, né? Não cabe, você não cabe ali, né? Então, as mídias sociais acabam que são muito ansiogênicas, porque as pessoas tendem a entrarem num padrão e seguirem um padrão que é irreal. Ainda tem os filtros, né? Exatamente. E usa-se filtros, né, para parecer mais bonito, para ficar mais harmônico, porque ninguém mais pode ter ruga, ninguém mais pode, não é? Uma pessoa de 40 anos não pode parecer ter 40 anos, uma pessoa, não é? Então, assim, acaba que isso gera uma ansiedade, porque você vai vendo, você vai fazendo algumas coisas para seguir aquele padrão, só que você nunca vai chegar lá. Você nunca vai ser aquela pessoa. Então, vai sendo cada vez mais frustrante, não é? E aquilo ali vai crescendo, aquela angústia vai crescendo, porque você nunca vai chegar lá, então vem aquele sentimento de fracasso, e você continua nas mídias sociais vendo, não, mas fulana conseguiu, cicrana conseguiu, mas eu é que não consigo. Mas será que conseguiu mesmo? Será que conseguiu mesmo? É o que ela quer aparentar, o que quer mostrar? Olha, não existe uma vida sem problemas. Não.
Todos nós temos problemas. Vamos fazer a hashtag publique seu problema. Pois é, porque não existe. Não existe Uma vida sem problemas. Existem problemas diferentes. O meu problema pode ser diferente do seu. Exato. Não é? Mas todos nós passamos por problemas, por situações difíceis, todos nós acordamos descabelados, não é? Ninguém acorda maquiado, ninguém... Então, assim, todo mundo tem uma gordurinha ali, não é? Então, essa questão dessa padronização das mídias sociais traz um foco e um norte, não é? Principalmente para os jovens, um lugar para chegar que é inalcançável. E quando você projeta para o futuro, eu quero estar ali, e quando você não chega naquele lugar, aquilo ali é extremamente frustrante. E outra coisa também que acontece nessa geração é que as pessoas não sabem lidar com a frustração. Então, algo que é uma frustração que talvez numa geração anterior era algo mais fácil de lidar, hoje em dia está cada vez mais difícil de lidar, não é? Por causa até a interação social como mudou por causa das mídias sociais, não é? As pessoas parecem que não sabem mais lidar com essa conversa, não sabe lidar mais com o limite do outro, não sabe lidar mais quando parece que a sua vontade tem que sempre se sobrepor à vontade do outro. Então, quando o outro coloca um limite, você não sabe lidar com aquilo, não é? Então, assim, a mídia social, as mídias sociais são uma ferramenta poderosíssima, assim, para alcançar pessoas, para falar de Deus, para falar assuntos edificantes, tudo isso, mas a gente tem que ter cuidado com essa questão da padronização. A gente tem que sempre se lembrar, eu sou um ser único, eu sou um ser especial, eu tenho um propósito que é diferente de todas as pessoas, não é? Então, assim, por mais que eu possa ter referências, eu possa ter pessoas que eu admire, tudo, mas eu sou único. Eu sou único. Então, eu acho que quando a gente se conhece, quando a gente entende o sentido, quando a gente entende o propósito, é mais fácil lidar com essa questão das mídias sociais. Quando a gente não tem isso muito bem estabelecido, quando a gente não sabe quem a gente está nesse mundo, mas não sabe qual é o nosso propósito. Lá na história de Alice, no País das Maravilhas, né? Ela se encontra com um gato e ela está andando por um caminho e ela não sabe que caminho seguir, né? E ela chega para o gato perguntando, né, qual seria o caminho. Aí ele diz, qual é o caminho que você quer? Ele diz, olha, qualquer caminho. Para aquele que não sabe que caminho seguir, qualquer caminho, né, é válido. Isso é perigoso. É perigoso. Se você não sabe qual é o seu propósito, você não sabe qual é o sentido, não é? Você fica perdido, você fica à mercê. À mercê de alguém dizer, você tem que ter o cabelo de uma certa forma, você tem que ter um corpo de uma certa maneira, você tem que se portar de uma certa maneira. Então, por quê? Porque você não se conhece, você não sabe quem é você não sabe o que esperar, você não sabe qual é o sentido de você estar aqui, qual é o seu propósito. Então, acaba você fica perdido e à mercê dessas coisas. E como você disse, as redes sociais, elas criam referências irreais. Né? São pessoas ali que têm seus problemas, não publicam porque ninguém publica seus problemas, né? Existe uma necessidade de ganhar likes, existe toda a intenção de cada coração. E ali na rede social é uma referência irreal. Mas aqui nós temos uma referência real, que é a palavra de Deus. Então, você falando aí, eu vi exatamente como você falou do desenho. As pessoas estão procurando ali a resposta, quando não vão ter. Vão achar referências? Vão. Que acham que é reais, mas não são. Então, a palavra de Deus é a nossa base, né? Cristo, eu sempre gosto de olhar para a palavra e eu tenho provado na minha vida, e isso é um processo, né? Porque a nossa alma, ela é renovada, ela é um processo. Às vezes, a gente já quer ler a Bíblia hoje e amanhã já está entendendo tudo. Não é assim. Vai lendo, não desiste. Continua renovando sua mente. E aqui cada vez que você vai se expondo, a paz vai habitando. E aí você vai criando realmente uma intimidade com
com seu pai, com Deus, e entendendo as coisas. E aí, quando eu lembro que eu ia dormir, aí eu pegava o meu celular e ia olhar a vida do povo. Não que isso seja errado, você olhar, querer saber o que está acontecendo ali, mas que isso era a coisa que eu mais fazia no meu dia. Antes de dormir, aí eu digo, meu Deus, onde é que eu estava? Porque hoje eu sei que antes de dormir eu leio a Bíblia, ou enfim, eu entendo onde buscar, né? Porque Deus é a fonte, Cristo é a fonte. Uhum. Se a gente for fazer os perfis no meio do mundo por aí, de fonte, tá ruim. Uhum. Tá ruim, Exatamente. né? Porque não vamos encontrar nada, só frustração. E existe um vício, né, Camila? Assim, as pessoas, elas não... Fica tipo no automático, elas pegam o telefone e já vai olhar. Já fica aquele vício. Aquele vício. Uhum. E não param, né? Uhum. Quando você posta uma foto e ali tem... Você recebe um like, aquilo é como se fosse uma recompensa, né? O seu cérebro... Eu já li sobre isso. É como se você recebesse aquilo como uma recompensa. E por isso as pessoas... eu recebi um like. Aí voltam. Será que veio mais like? Entendi. Será que tem algum comentário? Que é pra sentir a como mesma uma coisa. busca por essa recompensa, não é? E a nossa recompensa em Cristo é tão maior quanto essa. Pois é. Camila, o papo tá tão legal. Vamos para a última pergunta para finalizar o nosso podcast. Você, como psicóloga e como mulher de fé, né, que vive segundo a palavra de Deus, quais conselhos você daria para as pessoas que sofrem dessa ansiedade patológica, né? Corrigindo, é uma ansiedade patológica. Se você sofre com transtorno de ansiedade, com crises de ansiedade, primeiro eu queria destacar essa questão da misericórdia de Deus. Que você enxergue a psicologia como uma ferramenta de misericórdia de Deus. Algo que Deus entregou ao homem, né, para ajudá-lo a mostrar também um braço de sua misericórdia. É bem verdade também que eu preciso dizer que precisamos ter cuidado. Assim como quando a gente vai procurar um médico, quando a gente vai procurar qualquer profissional na sua casa, se você for atrás de um marceneiro, um pedreiro, você vai querer saber quem é que vai, você vai procurar quem é que vai, você vai pesquisar quem é essa pessoa, como é o trabalho dela. A mesma forma você tem que fazer quando for procurar um psicólogo, né? Procurar um psicólogo que tenha referências, que você entenda quais são os valores, qual é a abordagem que ele usa. Isso é muito importante, não é? E entender que não é vergonha pedir ajuda. Amém. Não é? Deus, ele está com os braços abertos para nos receber. Ele está com os braços abertos para nos ouvir. Amém. Não é? Então, como eu disse, a oração é uma ferramenta poderosíssima, primordial, não é? Para quem é cristão, nós que somos cristãos, nós temos essa ferramenta que é diferente, né, para quem não tem. Sim. E então isso daí é inegável o valor da oração e o quanto é maravilhoso você ter um Deus que lhe chama de filho e quer escutar as suas angústias, não é? Mas às vezes nós precisamos de uma ajuda, não é, profissional, de uma ajuda de uma pessoa como você. Sim. Não é? Então, e não é vergonha Não pedir ajuda, não é vergonha, não é falta de fé pedir ajuda. Não é? Não, muito pelo contrário, exige coragem você chegar diante de uma pessoa e dizer: eu estou com um problema e preciso da sua ajuda. Amém. Não é? Então, se você tem passado por algum problema de ansiedade, de crises de ansiedade, coloque essa sua angústia aos pés do Senhor e procure ajuda. Se há sofrimento, ainda tem pessoas comprometidas, sabe, com valores que podem lhe ajudar. Amém. Eu creio que Deus, ele quer operar em nosso meio. Nós somos a sua igreja. E a igreja é formada de vários membros. E para que Deus te dê um abraço, muitas vezes, né, alguém vai precisar te abraçar. Isso. Quantas vezes eu recebi o abraço de Deus através da vida de outras pessoas? E por que não o psicólogo ser o ouvido de Deus na sua vida, né? Na sua vida. Então, se você
sofre, né, de ansiedade, eu espero que esse podcast tenha, assim, iluminado sua vida, né? Eu achei lindo a forma como você trouxe, abraçando realmente, né? Nos abraçando, né? É um abraço, tá tudo bem, se perdoa, vai dar tudo certo, né? Porque essa é a vontade de Deus, que a gente se cuide, né? Você quer mostrar o seu livro? Eu fiquei com vontade de ler, né? Você me apresentou hoje. Pode mostrar para essa câmera aqui, ó. Essa daqui, né, Jean? Essa daqui. Esse aqui, né? Não, esse livro eu escrevi com meu marido, não é? Tássio Licurgo. São algumas questões. O nome é Cristianismo Simples, Conhecimento para a Vida de uma Nova Criatura. São alguns questionamentos sobre o cristianismo, como levar uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus. São questionamentos do dia a dia. Alguns questionamentos ele responde, outros eu respondo. Que legal. Então, é bem interessante. Eu gostei de uma pergunta que tem aqui, né? Da oração. Se eu perdoo, mas não esqueço, você pode vencer o medo. A pergunta é essa daqui. É essa a pergunta. Se Deus já sabe tudo sobre a gente, por que orar para Ele? Aí eu fiquei com vontade de ler. Muito legal, né? Trazer essas perguntas e as respostas para a gente poder meditar na voz de Deus em nossas vidas. Camila, muito obrigada, viu? Obrigada. Passou tão rápido. Vamos fazer a parte 2. Eu estou à disposição, Débora. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Amém. E estamos juntas aí. Amém. Para o reino de Deus. O podcast Deus e Débora fica por aqui. E até a próxima, em nome de Jesus.